Olá, tudo bem? O objetivo aqui é traçar o gráfico ou a representação gráfica de um vetor num sistema de eixos cartesianos 3D. Eu vou criar aqui um vetor V igual a 3i mais 5j mais 7k, por exemplo. Então, coordenada x igual a 3, coordenada y igual a 5, coordenada z igual a 7. Vou traçar o meu sistema de eixos tridimensional. Então, eu vou usar a regra da mão direita, onde x é o dedão, y é o dedo indicador e z é o dedo médio. O y vai ser para essa direção, o x para baixo e o z na altura. Então, vamos traçar esse gráfico, fazer esse esboço. Vou colocar aqui o eixo de direção y, o eixo de direção x, ok, e o eixo z. Então está aqui o eixo z. Vamos fazer a marcação no gráfico. Então eu vou marcar em centímetros aqui a coordenada 1, coordenada 2, 3, 4, 5, 6, até o 7 aqui no eixo Z, tá bom? No eixo X, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom demais. E no eixo Y, também estou fazendo tudo em centímetros. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom. Ou seja, estamos aqui montando, por enquanto, o sistema de eixos, de 3 eixos, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eixo X. Ok, agora o próximo passo é esboçar ou colocar esse vetor na sua forma gráfica. Representá-lo graficamente. Coordenada x igual a 3, então eu venho aqui, uma reta paralela, uma reta paralela, semi-reta paralela ao eixo y, na coordenada 3 em x. Então, vou fazer de forma tracejada. Coordenada 5 em y, a marcação, a projeção paralela ao eixo x, na coordenada 5. Então, está aqui. Lembre-se que isso é um esboço, não fica perfeito, não tem uma precisão absoluta, mas dá uma boa ideia de como como o vetor V será graficamente colocado. Agora, a coordenada Z, que é 7, eu sei que tem esse tamanho, 7 centímetros. Então percebam que esse cruzamento das projeções do eixo Y e do eixo X, nas coordenadas 3 e 5, X e Y respectivamente, já me forma aqui um vetor bidimensional até essa intersecção, né? Só que esse vetor que está aqui no plano XY, na verdade, ele tem uma inclinação nessa direção que corresponde à altura dele no eixo Z. E essa altura é exatamente 7. Olha aqui, 7K. Portanto, eu venho nesse ponto de intersecção das projeções feitas anteriormente e, paralelamente ao eixo Z, olha só, tem que manter sempre o paralelismo, eu traço a coordenada Z, que é exatamente
esse ponto aqui. Ou seja, aqui tem 7 centímetros, assim como o vetor pede. O vetor é na coordenada z. E agora, lembre-se que o vetor, a sua origem é sempre no 0, 0, 0 do sistema de eixos, até ele inicia no 0, 0, 0 e vai até o ponto correspondente à sua localização. Portanto, eu posso traçar fazer este traçado e obtenho, esse aqui é exatamente o vetor que eu busco, a representação gráfica daquele vetor, do vetor 3, 5, 7. E eu posso até escrever aqui vetor V. Então está feita a representação. Se vocês observarem esse vetor, esse traçado, é a diagonal principal de um paralelepípedo. Vamos tentar fechar o paralelepípedo aqui, fazendo esse adendo. Então vou fazer 7 centímetros aqui na coordenada 5 do eixo Y, sempre paralela ao eixo Z. Olha aqui, ó, vou tracejar. Vou fazer outra paralela ao eixo Z aqui na coordenada 3. Está aqui o tracejado, até este ponto. E agora eu posso fechar um paralelepípedo. Perceba que aqui, esse próximo tracejado também tem tamanho 3, correspondente à coordenada x do meu vetor. Aqui também, 3, correspondente à coordenada x. Percebam que esse traço está paralelo ao eixo de direção x. Aqui eu traço uma paralela em relação ao eixo de direção y e outra paralela em relação, que tem tamanho 5, né? Esse tracejado, que é a coordenada 5y, paralela ao eixo de direção y. Então aqui a gente consegue enxergar um paralelepípedo, e o eixo, ou melhor, e o vetor V sendo a diagonal principal desse paralelepípedo. Então está feito, é isso aí. Essa é a maneira de se traçar, de se representar graficamente o vetor, esse vetor exemplo. E então, basicamente, é você respeitar o paralelismo das projeções em relação aos eixos de direção x, y e z e as coordenadas de cada eixo daquele vetor, do vetor em questão. Feito? Valeu, até a próxima.